O Navegantes nasceu da união de famílias. Foram famílias que se juntaram e com o esforço conseguiram construir o colégio, iniciar o colégio. Eu ajudei no início dessa formação e uma das coisas que a gente sempre insistia era que tivesse a formação dos pais, a formação do casal especificamente. E a gente sempre dizia, o Navegantes não aceita alunos, o Navegantes aceita famílias. Houve assim um grupo de pais, avô, inclusive, que se preocuparam e colocaram em prática mesmo, vamos à frente com esse projeto. E eles foram os que constituíram a mantenedora da época, a Associação Mantenedora. Então, era o seu Nelson, era o seu Gerson, o Nestor, o Neto e o Derry. Foram 2 anos de estudo, foram 2 anos em que trouxemos pessoas da Espanha, inúmeras reuniões semanais que nós tínhamos na casa da Unilda, que foi a nossa primeira diretora, junto com os membros da Associação Mantenedora. Foram muitas visitas a colégios, eram 2 que na época praticavam já a educação personalizada no Brasil, muito apoio deles e muito desejo de fazer acontecer. Em 2012, no dia 6 de agosto, a gente abre as portas. Então, a nossa história, né, com o Rafael, vindo para o Colégio Navegantes, né, começou no dia do lançamento, né, em um evento que foi promovido pelo Colégio Navegantes, na Chácara Manacá, onde ali eu vi toda a riqueza que é o Colégio Navegantes. Até me emociono porque é algo que eu sei, que foi do Navegantes, que hoje, né, eu tenho orgulho por ser um filho educado, amigo de todos e também ser dedicado nos estudos e ter responsabilidade. Então, mesmo saindo do Navegantes, ele, né, estando hoje com 13 anos, eu vejo que é o fruto desse trabalho que a gente fez de trazer ele para Londrina, 40 minutos todos os dias, ida e volta, mas eu sei que foi isso, né? Todo esse comecinho que deu toda essa estrutura para ele ser hoje o Rafael José, que eu tenho muito orgulho de ser mãe dele. Os fundamentos da educação personalizada são uma corrente filosófica que é o personalismo. E o que o personalismo diz, né? E o que Vitor Garcia Oss também via? Aquilo que eu costumo insistir, que o foco da educação é a pessoa, não é o aluno, a aluna, a criança ali na educação infantil, é a pessoa. Então, não só nós estamos trabalhando com crianças, logo mais com adolescentes, porque o Navegantes está crescendo. Então, que cada um, tanto os alunos como o corpo docente, os colaboradores, a mantenedora, o grupo promotor, né? Toda essa parte, cada um deles é uma pessoa que se desenvolve em vários aspectos, em várias dimensões, e essas dimensões precisam estar em harmonia. Não dá para a gente pensar, por exemplo, numa criança como, nós temos que pensar só no desenvolvimento da sua inteligência. Se não pensarmos no seu afetivo, no seu neurológico, né? No motor, no que é a coordenação motora, o físico, no seu transcendental, no seu social. E, na verdade, a educação personalizada busca essa
esse aprendizado como um ser integral. Agora que tivemos o segundo filho, o Luigi, no Navegantes, vimos como que é importante essa questão do ensino personalizado, porque cada criança é totalmente diferente do outro. Então, uma criança você tem que trabalhar um aspecto, né? Na outra, o outro aspecto. Isso a escola também, ele vê cada criança como uma criança diferente. As preceptorias, realmente a gente consegue falar a mesma linguagem em casa e na escola, né? Então a gente tem os combinados, então é super importante, porque realmente a gente consegue alinhar. A gente já foi surpreendido pelas preceptorias com detalhes que estava acontecendo com os nossos filhos que nem nós tínhamos nos dado conta. E então, assim, esse olhar do professor direto, único para a criança, é algo sensacional. E meu marido falava assim, como assim preceptoria? E a preceptoria nos ajuda muito, 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 porque é através dela que a gente consegue, eu brinco, né, puxar o barco para o mesmo lado, sentido escola e sentido a nossa casa, né? Porque através de um alinhamento, dessa conversa que nós temos com a professora do nosso filho, que a gente consegue perceber, olha, a gente precisa melhorar nesse ponto, a gente precisa ajustar nisso aqui, para a gente ter o Pedro nas 5 dimensões, redondinho e bem bacana, para ser desenvolvido com ele, tanto o âmbito escolar quanto dentro de casa, né? Cada um é único, cada um tem o seu objetivo, cada família tem o seu objetivo e juntos, escola e família, falando a mesma linguagem, isso é muito enriquecedor. E a gente vê uma diferença muito grande nas preceptorias, o quanto os pais dão esse feedback falando o quão é importante para saber como que a criança está na escola. As professoras dão dicas também para os pais de como trabalhar em casa e os feedbacks das famílias são impressionantes de poder ver o desenvolvimento do seu filho, dele estar se desenvolvendo ali com eles. Acaba ficando alinhado, né? O que a escola está fazendo com o que nós deveremos executar e seguir em casa. Então, a gente sempre tem um plano em comum. Então, vamos trabalhar a alimentação. Então, a escola junto conosco, família. Apesar de ser uma novidade, talvez aqui para o Brasil, e eu costumo falar para as famílias que nos visitam, algumas famílias associam isso a alguma ideia retrógrada de educação. A educação single sex é muito vanguardista. Ela é praticada em países como Estados Unidos, Canadá, Finlândia, Suécia. E o resultado acadêmico, tanto de meninos e meninas nessas escolas, é muito superior às escolas de educação mista. Para o fundamental, um diferencial de uma escola de educação personalizada, não de todas as escolas de educação personalizada, mas de grande parte das escolas de educação personalizada, nós separamos os meninos e as meninas em salas exclusivas. Nós trabalhamos em salas exclusivas, meninos e meninas. Por quê? Desde o ponto de vista acadêmico, isso favorece a linguagem e o aprendizado de uns e de outros, para trazer uma igualdade de oportunidade tanto para meninos e meninas. Os motivos das escolas single sex no passado são totalmente diferentes dos motivos das escolas single sex da nossa atualidade. Hoje os motivos são mais acadêmicos e mais antropológicos. Quando você retira a pressão social de dentro de uma sala mista, você favorece que o aprendizado aconteça de forma muito mais fluida. Meninos não precisam provar nada para meninas e meninas não vão se sentir incomodadas com os comentários dos meninos. Por que 50 anos depois de uma educação, de uma coeducação ou de uma educação mista, essa diferença não aconteceu ainda?
Então essa também é uma das propostas da educação single sex. Trazer para a escola, em primeiro lugar, aquele lugar que lhe cabe, que é esse espaço de excelência acadêmica. Um espaço onde você vai estar aqui para estudar, para você estudar e ter pessoas que vão poder comunicar esse aprendizado de uma forma que você entenda. E num segundo momento, para que você conheça-se e assim se conhecendo, saber as suas limitações, as suas capacidades e com os instrumentos adequados e a linguagem apropriada e a estratégia apropriada, você chegar onde você pode chegar. A gente acredita na complementaridade. Não acreditamos que um é mais importante do que o outro. Nós acreditamos que todos são importantes e não acreditamos em massificação. Não acreditamos em que uma mesma educação deve ser dada igualmente para todos. E nesse sentido, a educação single sex nos parece bastante atraente, bastante coerente e a nossa proposta para o fundamental.